Estamos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo João havia desejado graça e paz ao seu destinatário, ou seja, às 7 igrejas da província romana da Ásia, e desejou essa graça e paz dizendo que ela vinha da parte da Trindade, do Deus triuno. Falou a respeito de Deus Pai, falou a respeito do Espírito, e agora está falando a respeito de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Já nos deu algumas características de Cristo, e agora chegou a última delas, o soberano dos reis da terra. Por que Jesus é chamado assim? Porque Jesus de fato reina sobre tudo e todos. Ele é, sim, o soberano dos reis da terra. Na verdade, teologicamente falando, a ascensão de Cristo aos céus, a sua subida, ela é considerada não apenas como uma ascensão física ao terceiro céu, ao lugar onde Deus habita, mas uma ascensão em posição também, em posição. Porque quando ele iniciou seu ministério messiânico, ele iniciou como servo para servir a todos, em função da obra que ele veio executar. Porém, quando ele completou essa obra, ele passou da posição de servo para soberano. O Pai o colocou numa posição que está sobre tudo e todos. Efésios capítulo 4, versículo 7 a 13 diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele quem? Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens." Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Essa expressão regiões inferiores da terra significa a própria terra, tá? Aqui não está dizendo que ele foi ao subsolo ou, como alguns imaginam aí, ao inferno, não. Quando o texto aqui diz que ele desceu às regiões inferiores da terra, a interpretação mais correta é aquela que diz que ele desceu à própria terra. Ele saiu da glória celestial e desceu a terra, se encarnou. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja que Jesus, quando ele voltou para junto do Pai, ele começou a governar e a administrar todas as coisas. Até mesmo os dons que são concedidos aos crentes, ao povo de Deus, é ele quem concede. É ele quem toma conta de tudo. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo, ele não está simplesmente à frente da igreja, ele está à frente de tudo. Atos 2:33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aqui falando sobre o derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes. Olha o que Pedro diz, que quem derramou isto foi quem? O próprio Cristo. O Cristo, ele mandou o Espírito Santo, a quem ele chamou lá no Evangelho de João de Consolador, ele mandou. E por que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, se subordina aqui à segunda pessoa? Por quê? Porque Jesus foi posto pelo Pai como soberano sobre todas as coisas. E nessa missão, até o Espírito Santo lhe é subordinado. Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, entenda aqui, Deus Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui uma última característica de Cristo é que ele é o soberano dos reis da terra. E aí o apóstolo João continua: àquele que nos ama, falando de Jesus Cristo ainda. Agora nós entendemos por que João colocou a segunda pessoa da Trindade em terceiro lugar. Eu disse que normalmente quando a Trindade é mencionada na Bíblia, nós vemos primeiro o Pai, depois o Filho,
depois o Espírito Santo. Mas aqui em Apocalipse, nesse trecho, nós vimos que João fez diferente. Ele mencionou primeiro o Pai, depois o Espírito Santo e, por fim, o Filho. Por quê? Eu expliquei. Porque ele iria continuar falando do Filho depois, em seguida. Então seria muito mais fácil citar Jesus em terceiro lugar, já que ele continuaria falando sobre Jesus a seguir. E é isso que ele faz. Ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha só, Jesus é aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Como assim pelo seu sangue? Pelo derramamento do seu sangue, pela entrega da sua vida, pela sua morte vicária na cruz do Calvário. A palavra vicária quer dizer substitutiva. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Ele morreu no nosso lugar. No lugar de quem? De todo aquele que o recebe, que o aceita como Senhor e Salvador. Ele morreu no lugar dessas pessoas. E aqui nós temos uma curiosidade. No meio da teologia reformada, costuma-se dizer que na justificação, ou seja, nesse ato de ser justificado por Cristo na sua morte na cruz, nós fomos libertos da culpa do pecado. Por quê? Porque Jesus assumiu a nossa culpa. É como se ele fosse culpado por aquilo que nós cometemos. E por isso nós fomos justificados, porque nós fomos libertos da culpa do pecado, visto que Jesus assumiu essa culpa. Na santificação, que é algo que acontece depois que nós fomos justificados, depois que nós aceitamos Jesus, na santificação, nós vamos sendo libertos do domínio do pecado. Na nossa luta contra o pecado, depois de nos tornarmos crentes, com o tempo, nós vamos conseguindo cada vez mais vencer o pecado e assim crescer na santificação que Deus requer de nós. E na glorificação, que é no final, quando houver a consumação de todas as coisas, nós vamos ser libertos da presença do pecado, porque não haverá mais pecado. Então, recapitulando, na justificação, nós fomos libertos da culpa do pecado, porque Jesus assumiu essa culpa e morreu por nós. Na santificação, nós vamos sendo libertos, é um processo, do domínio do pecado, porque a cada tempo que passa nós vamos ficando mais fortes espiritualmente e vamos vencendo o pecado. E na glorificação, quando Jesus voltar, quando for a consumação de todas as coisas, nós seremos libertos da presença do pecado, porque não haverá mais pecado. Então aqui João fala: aquele que nos ama, ou seja, a Jesus, e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o que João está falando aqui. Que Jesus nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Como assim, professor? Nós somos reino, não somente porque temos um rei, que é Jesus Cristo, mas porque nós ainda vamos reinar com ele. Veja só que maravilha. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, diz assim: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você lembra lá em Gênesis, quando o homem foi criado, o homem e a mulher? Eles não foram nomeados como gerentes de Deus sobre a terra? Eles não tinham de dominar sobre a criação? Pois é, na consumação isso vai voltar a acontecer. Nós vamos reinar sobre a criação. Vamos voltar a ser os, digamos assim, vice-gerentes de Deus. Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão, de novo, reinarão pelos séculos dos séculos. Então, quando João fala aqui que Jesus nos constituiu reino, repito, não é só porque Jesus é nosso rei, mas porque nós reinaremos com ele. Diz também que Jesus nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. Como assim? Bom, no Antigo Testamento, o sacerdote ele tinha acesso direto a Deus, como representante do povo. Só que depois que Jesus veio e morreu por nós, ele
quebrou essa necessidade de um intermediário humano para nos relacionarmos com o Pai. Porque já que ele morreu pelos nossos pecados, o que aconteceu? Nós nos reconciliamos com Deus e podemos agora nos relacionar com ele diretamente. E por causa de quem? Por causa de Jesus. Todos temos acesso a Deus diretamente agora por causa de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Note também que Deus falou lá no Antigo Testamento para o povo de Israel, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Ele falou para o povo de Israel que o povo de Israel seria um reino de sacerdotes e nação santa. E nós vemos essa verdade se cumprindo na vida da igreja. Todos agora podem se aproximar diretamente de Deus por causa de Jesus Cristo. E aí, diante dessas verdades maravilhosas, o apóstolo João diz: a ele, a Jesus Cristo, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A glória, a honra, o louvor, todo o mérito. Essa expressão glória, quando nós desejamos isso em relação a Deus, ela engloba tudo isso. Nós desejamos que ele seja reconhecido, que ele receba o mérito, todo o reconhecimento por aquilo que ele fez e faz. E aqui João expressa o seu desejo em relação a Jesus, que Jesus realmente domine, que todo reconhecimento seja dado a ele, que ele tenha o domínio pelos séculos dos séculos. Mas, professor, se você disse numa aula aí que Jesus, quando ele consumar o seu domínio sobre tudo e todos, ele vai entregar o reino ao Pai como servo perfeito, né? Jesus como servo perfeito, no final vai entregar o reino ao Pai. Como é que Jesus pode dominar para sempre pelos séculos dos séculos? Não vai ter uma hora que ele vai entregar isso ao Pai? Bom, é por isso que a gente não pode confundir Jesus como homem e Jesus como Deus. Quando Jesus, homem, cumprir a sua missão de Messias e entregar o reino ao Pai, então o Deus triuno vai ser tudo sobre todos. E aí, quando a gente fala em Deus triuno, nós estamos falando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus, sendo Deus também, ele vai reinar sobre tudo e todos. Jesus como Deus. Jesus como Messias, ele vai cumprir a sua missão de servo e vai entregar o reino. Quando tiver na consumação, ele vai entregar esse reino a Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, e aí o Deus triuno vai reinar absoluto. Você entende? Então, na próxima aula, nós vamos ver sobre uma profecia famosa, muito conhecida, que é citada aqui por João, a respeito de Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Nos vemos na próxima aula.